Hola gente, en este video me gustaría hablar sobre las adicciones y lo que, primero de todo, lo que sería, ¿no? La pregunta que viene, las adicciones. Entonces nosotros sabemos que adicción es un patrón de repetición de un hábito de vida, de una acción, y esa acción genera placer. Então, é uma atividade que é repetitiva e muitas vezes pode ser compulsiva. Quando isso passa, aí se genera o vício. Então, se genera um desbalanceio em la vida de la persona, em la vida de los familiares. Então, esse é o problema. Então, dentro do cérebro, eu não vou falar muito de detalhes, mas para ter uma ideia, há um centro de recompensa e uma estrutura que se chama Brodmann, e achar há um núcleo que se chama Cumbens, e nesse núcleo temos a maior descarga de dopamina, que é um neurotransmissor que te genera esse prazer. Então, biologicamente, temos algumas atividades que generam prazer, como a comida, drogas, sexo. Então, isso te genera descargas de dopamina, não? Pero todo que é em excesso hace mal. E o pior acá, hablando de drogas, nem excesso nem pouco é totalmente mal. Então, eu queria agora especificar mais a respeito do vício de drogas. Então, antes de mais nada, uma pessoa que tem um vício de alguma substância, o que tem que, o primeiro trabalho é fazer uma identificação interna e imaginar que identidade que tem essa pessoa. Porque, por exemplo, se a pessoa se vê como um adicto, isso é muito negativo. O primeiro que tem que ver é que tem um problema, não que é uma pessoa usuária de drogas, porque isso te reafirma e te condiciona a quedar encerrado em um ciclo. Então, o primeiro é trabalhar minha sugestão, trabalhar a identidade personal. A segunda coisa, os cambios de hábitos. Por exemplo, uma pessoa tem que saber que se tem problema com drogas, o último que tem que ir é a um bar, a sair à noite com certas amistades, tudo isso, porque se a pessoa tem isso, sabe que se desencadena o uso de droga e repite, escute a mesma música, o mesmo ambiente, quando se vai generar um câmbio, se hace muito difícil com esse comportamento. Então, outra coisa é isso, fazer câmbio de estilo de vida, fazer coisas distintas, ter outros tipos de amistade, sair para fazer outras coisas, praticar um deporte, atividades durante o dia e não à noite, que a noite te induz ao uso de drogas e tudo. Então, há que cambiar-se o estilo. Isso te vai generar câmbio. E outra coisa, o terceiro ponto que é muito, muito importante, que é quando uma pessoa busca uma vida, como se disse, interessante, essa pessoa não vai ter uma atividade excessiva em uma coisa, por exemplo, comida, e vai ter um balanceio de atividades. Então, e não vai buscar em drogas alguma coisa que falta. Se a pessoa tem uma vida interessante, tem um propósito elevado de vida e tem uma boa relação com a família e tudo mais, não tem por que buscar algo que te supra ou que te genere uma fuga. E então, era basicamente isso a questão de temos que fazer esse trabalho interno principal. E por isso que eu creio
firmemente isso. Eu tenho a especialidade, a formação como médico, mas sempre eu creí que o principal em uma carreira como um profissional de saúde é uma pessoa que ensina a outro, que serve como guia para hacer cambio. Porque uma pessoa que se vai a um consultório e simplesmente recebe uma medicação e se queda tratando um síntoma em um ciclo cerrado, isso não se hace diferença em nada. O que às vezes é sustentar um sistema que não tem fim. E para mim, eu sempre tive uma voz me dizendo para isso, fazer coisa distinta, melhor. Não que não tenha, a medicina tem sua parte, mas o trabalho de educação, de real cambio, isso há que passar, e isso é tarefa de cada um. Nadie lo vai fazer. Se vou querer ter uma melhor saúde, se vou querer ter uma vida distinta, buenos relacionamentos, não há uma pessoa que te vá a ser todo. Servimos como guia, mas esse trabalho é muito importante, porque uma vez que o cambio se genera quando se expande a consciência. Então, o trabalho é com nós mesmos e generando resposta. Então, uma pessoa de fora, como um coach, hace isso, hace el guia, e a pessoa sola busca a cura para todo o problema. Esse é o caminho, o único caminho, a verdade é essa, o único caminho que há para o cambio efetivo. Então, essa é basicamente a ideia do vídeo de hoje. Fazer um cambio real. Uma pessoa, quando tem um problema que seja isso de drogas, há que fazer um trabalho interno primeiramente e querer, porque quando se quer, se trabalha realmente, se abre mão de muitas coisas e o cambio vem. Então, se alguém precisa de guia, de tudo isso, temos aí, como sempre, na descrição, e contacte-nos. Então, gente, se vocês querem saber um pouco mais sobre o programa, nós temos 2 tipos de mentoria. Uma mentoria que se hace durante 2 meses e consiste em 5 encontros. E depois disso, há um outro tipo de mentoria que é a continuada. E essa se perdura por 6 meses e consiste em 12 encontros durante cada mês. E aí se pode renovar de acordo com a necessidade de cada um. Então, mais que nada, haga a inscrição, clique no botão e siga todo o formulário aí. E nós vamos analisar perfil por perfil e fazer uma seleção das pessoas que estão mais aptas para o programa de mentoria. Então, haga a inscrição e vamos entrar em contato com vocês. Então, aguardo o contato de las pessoas interessadas. Nos vemos pronto.